Eu acho que a parte mais difícil que houve foi justamente a separação do antigo sócio, né? Que abalou muita gente, a gente passou por sérios problemas, inclusive financeiros, né? Foi uma questão assim, muito apertada, com filhos pequenos e coisa. Então, foi difícil nesse ponto. Porque ele quis ser fiel àquele grupo de intelectuais que o estavam apoiando e levando para a frente uma causa. Xavier Cortés é Cortés, não só porque trabalha com educação, não só porque difunde e promove educação. Sua educação nos educa e por isso é pura tudo. O assalto aconteceu em 2005, no início da noite, 7 horas da noite. Entrou 3 assaltantes lá na editora, na livraria. Juntou 6 pessoas que restavam e fizeram o assalto. Eu não estava no momento do local. Cheguei uns 10, 15 minutos depois, sem saber de nada, e minha surpresa foi abrir a porta e a secretária, a telefonista, disse: olha, isso aqui é um assalto, cuidado. Entrou uns 2 ou 3 cá pra cima e porque queria a Mara para entregar a chave para eles do cofre. Veio um grupo de bandidos para cá, trancou o Cortés e começaram a... Tem dinheiro, não tem dinheiro? Que ele ficou calmo durante todo o período, tentando conversar com os assaltantes. Mas ele descobriu que um dos assaltantes tinha filho e era alfabetizado. Aí o seu Cortés ficou assim, intituiu ele com um livro. Aí ele falou: então me deixa colocar uma sacola de livros infantis para você levar para os seus filhos, para quem sabe teus filhos terem uma vida diferente da que você teve. Vocês sabem como é que terminou o sequestro, ou quase sequestro? Com o Cortés distribuindo livros para o assaltante. É um fato que me remete à primeira frase dele quando começou a literatura: livros que ajudem a transformar. E a maior felicidade do Cortés foi essa, não foi ter saído ileso ou que ninguém se feriu no assalto. Foi que o rapaz levou os livros para os filhos, né? Esse é o Cortés. Livro para o Cortés é instrumento de educação, de cultura e de emancipação. Acho que isso caracteriza a figura do Cortés. O livro, para ele, é meio de libertação. O Cortés começou a editar, foi ele que começou a editar as obras de peso aqui no campo da educação no nosso país, não é? No final dos anos 1970, início dos anos 1980, eu viajava muito para o Rio Grande do Norte, para o Ceará, para Pernambuco. E quantas vezes tive o prazer de ser por ele brindado com alguns livros novos que tinham saído, e o meu contraponto, a contrapartida a isso, era uma coisa agradável, que era pegar o material dele, folheto, levar para lá, fazer a divulgação dos trabalhos no Nordeste, daquilo que ele tinha feito. Como, por exemplo, ele nos convida a pensar questões da brasilidade, disso que é o homem brasileiro. E seguramente as pessoas que se referem a ele retomam aspectos do nordestino que passou, viveu a sua diáspora, que fez o seu processo de retirante. Fazer do livro, das ideias dele contidas, uma forma de elevar a condição humana à vida coletiva. Há um momento especial da relação entre Paulo Freire e o Cortés que me emocionou muito. Foi no dia em que Paulo Freire, no Tucarena, lançando o livro Paulo Freire, uma biografia, faz uma homenagem ao nosso amigo Cortés. Nos anos 60, ele tinha uma grande curiosidade também pelos livros.
um amor pelos livros. E por isso ele podia transmitir a nós e conversar conosco. Virou quase que uma pessoa íntima. No meu caso, uma pessoa que o acompanha desde lá dos anos 60 até agora. Outro dia mesmo brincávamos sobre isso. Eu acho que é esse não contentar-se com o pequeno que está ali, naquele lugar. Ele pensa realmente em fazer algo que ajude as pessoas a se transformarem, a transformar o mundo. Nesse vai e vem, nesse vai e vem, nesse vai e vem, é o chamego da molesta, nesse vai e vem. Nesse vai e vem, nesse vai e vem, vai machucando a noite inteira, nesse vai e vem, nesse vai e vem, nesse vai e vem, é o chamego da molesta, nesse vai e vem. Quando veio aqui no Brasil a presidente da Federação Internacional de Direitos Reprográficos, uma senhora muito simpática, uma finlandesa de 1,90 m, o Cortez baixinho, etc., mais um grande mestre de forró. O que íamos fazer com a senhora? O Cortez imediatamente se propôs, vamos levá-la a um forró. E à noite foi levá-la e ensinar o forró. Então vocês imaginam o Cortez baixinho e essa senhora de 1,90 m e começou a ensiná-la a dançar forró. E ela dominando o salão, vendo o salão por cima, e o Cortez no umbigo dessa senhora. E o pior é que essa senhora não desistia. E o Cortez, pela causa, ficou lá aguentando firme. Foi a primeira vez que eu vi o Cortez pedir água dançando forró. Mas ele, pela causa, efetivamente aguentou a noite toda e a senhora saiu extremamente feliz. Bom, a preparação do forró começa justamente com o corte da barba e depois com o cabelo também bem cortado, bem aparado, para a noite poder sair para dançar. Né? Eita coisa boa! Ele chegava lá, queria se amostrar nos forróis, não sabia dançar, aí pedia pra gente ensinar ele a dançar. Então, em compensação, a gente ensinava ele a dançar e ele, em troca, ele dava par de sapatos pra gente ir pra festa. A gente botava um som na radiola, que antigamente era uma radiola, e então a gente chamava ele e começava os passos, a ensinar os passos. Tinha paciência comigo e depois elas estavam ganhando para isso. Então elas tinham interesse também, mas tinham que me ensinar de verdade. Durante a semana, era 4, 5 dias na semana, até eu aprender. Cortez é um grande dançarino de forró e nós nos devemos uma parte de uma dança. Nós já marcamos, já agendamos e sempre acontece alguma coisa que impeça de 2 nordestinos dançarem forró em São Paulo. Foram livros na
serviço social, né? E depois houve uma expansão por outras áreas, mas essa área foi a área pela qual ele se apaixonou inicialmente e participou dos nossos encontros, das nossas lutas. Os professores, naquela época, eles tinham muita dificuldade em dar bibliografia para seus alunos, principalmente os professores de pós-graduação, porque os bons textos normalmente eram censurados e esses originais se transformaram em livros. Então foi por aí que começou uma vasta produção bibliográfica publicada aqui mesmo no Brasil. Na nossa produção, ele começou a produzir em livros nossas teses e com isso nós acabamos então tendo uma linha editorial própria dentro da editora. Esse casamento vai propiciar a difusão das ideias do serviço social crítico, né, a editora Cortês, né, em sintonia com os principais núcleos efervescentes do pensamento crítico do serviço social brasileiro, vão fomentar, né, vão semear os livros, né, do pensamento crítico do serviço social brasileiro.